paz do Senhor Jesus, amada e amado Senhor, passando aqui para nós orarmos ao Senhor, deixar uma palavra da parte de Deus para o meu, para o teu coração, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus, acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dessa casa, apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, meu Pai, visita, Senhor, cada um dos seus filhos que vão ouvir a Tua palavra, meu Pai, a palavra é Tua, venha ter liberdade, Espírito Santo de Deus, amém? Palavra do Senhor, Malaquias capítulo 1, fala a respeito do amor de Deus por Israel, né? Por Jacó. Ali, né, fala assim, a carga da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, né, quando fala carga, aqui quer dizer aqui uma sentença da palavra de Deus. Isso o Senhor ali falando com aquele povo. O profeta ali, Malaquias, foi um dos 3 profetas depois do exílio, né? Os outros 2 foi Ageu e Zacarias. Então, ali eles estavam exercendo o ministério, né, de levar a palavra de Deus. Aí nós podemos entender que o livro de Malaquias vai falar a respeito da história que sempre está confirmando que as reformas, os avivamentos no meio do povo de Deus têm uma curta duração. Também nós vamos ver que a corrupção natural do homem, né, tende sempre o homem a querer buscar o desejo da carne, fazer o que é agradável a ele, deixando as coisas de Deus. Deus, ele tinha preferido ali Israel ao invés de Edom, deu a vitória para o povo, libertou o povo, né? Então o povo tinha acabado de ser liberto, mas o povo, né, e abençoado, mas o povo com o tempo, mesmo assim, eles começaram a colocar em jogo tudo que eles ganharam de Deus. Eles começaram a abandonar esse amor e esse cuidado que eles tinham para com Deus em relação aos cultos, né? Eles já estavam tratando as coisas de Deus com desdém, né? E quando nós trazemos uma palavra dessa, Malaquias capítulo 1, verso 1, não é uma palavra fácil para o profeta Malaquias levar aos irmãos, à igreja, ao povo. Disse que a palavra Malaquias diz o anjo do Senhor, né? Então, porque ali ele recebia, alguns dizem que realmente era o nome, mas entre esses controvérsias ou não, o que nós podemos entender é que Malaquias estava ali se sujeitando a fazer a vontade do Pai. Não era uma palavra doce de se ouvir e nem de transmitir. Eu posso dizer que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Ela primeiro corta aqui e depois corta aí, né? Então Deus dizendo hoje para mim e para a tua vida, será que nós já fomos libertos, né? Será não? Nós fomos libertos do Egito espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor hoje está falando com o povo dele, povo que já foi liberto, povo que já foi restaurado. Deus livrou da mão de Edom, né? Da mão do mal. E agora o povo usufruindo de toda a bênção que Deus tinha dado, de repente esse povo se via ali já não dando o devido louvor, dando o devido culto ao Senhor. Eles já não estavam mais verdadeiramente cultuando de todo o coração, de corpo e alma, mas de uma forma de desdém com aquilo. Era um rito, mas já não tinha verdadeira adoração e temor no meio do povo. Que nós não venhamos ser encontrados assim. Que nós venhamos todos os dias pedir para que Deus reaviva em nós a alegria pela salvação. Que nós venhamos todos os dias pedir para Deus transformar a nossa vida, a nossa casa, que é o nosso templo aqui, né? A morada do Espírito Santo de Deus. Que ela venha estar limpa, transformada, tirando tudo que é imundície, tudo que é engano, tudo que não agrada ao Senhor. Então, continuando ali. Verso 2 que diz, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós disseste, em que nos tem amado. Então, eles tinham sido libertos. Eles tinham sido libertos do Egito. E eles estavam ali recebendo abundâncias, mas agora eles perguntavam, Deus falava, eu vos amei. Mas no que você tem nos amado? Então, é assim como Deus nos amou, dando Jesus, e a gente ficar indagando quando acontece algum desafio, algo que nós precisamos crescer. E não tem como nós crescermos sem passar pelos desafios, sem nós nos dedicarmos mais a conquistar algo, né? Então, ali continuou, não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Então, quando o Senhor diz ali que ele amou a Jacó ao invés de Esaú, é porque assim, né,
Porque, na verdade, o plano e o propósito de Deus para com Jacó era especial. Por mais que Jacó, ele tinha inclinado espiritualmente, né? Ele tinha mentido, tinha feito algumas coisas que não era legal, mas o Senhor amou Jacó. Assim, quando nós olhamos, quando Deus fala isso aqui, né, para Malaquias, nós entendemos o quê? Que Deus não está escolhendo homens e mulheres perfeitos, porque Jacó não era perfeito. Mas Deus tinha um plano, tinha um propósito, né? Então, todavia, Deus tinha escolhido a Jacó. Não, ele está dizendo ali que ele concordava com todas as coisas, mas ele sabia da humanidade de Jacó, que pendia para o pecado, mas num coração quebrantado e arrependido diante de Deus. Já Esaú, ele era aquela pessoa que estava causando desdém. Ele trocou ali, né, a bênção dele, que era a bênção vinda de Deus através do seu pai, por um prato de lentilha, por um guisado, né? Ele trocou ali aquela bênção dele por qualquer outra coisa. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Mas enquanto Jacó, mesmo sendo falho, ele corria aos pés do Senhor, pedir misericórdia, Senhor. Eu preciso das suas misericórdias, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu sou nada sem o Senhor, eu reconheço que eu sou homem de impuros lábios, né? E nós temos que fazer isso, essa oração todos os dias, voltar aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, perdão. Senhor, se eu não tenho te cultuado com a minha alma e com o meu coração, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero mais, eu quero dar honra, né, devida àquele que é digno de toda honra devida, àquele que criou o céu e a terra, aquele que me formou. Eu quero, Senhor, que hoje nós possamos olhar para Deus. E Ele está nos dando essa oportunidade de olhar como Ele rejeitou um e Ele aceitou o outro, né? Ali, ó, não era Esaú irmão de Jacó? Era irmão. Isso quer dizer, né? Nem sempre quem vai estar do nosso lado vai ter a mesma fé, mas isso não pode influenciar dentro de mim e de você. Isso não pode abalar a tua fé em Deus. Aquilo que fazem para conosco tem mais a ver com eles do que conosco mesmo. Mas aquilo que vai sair de nós é o que vai agradar ou não o coração do Pai. Então ali, né, quando ele diz, não era Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Né, quando ele diz ali, né, quando ele pergunta, não era Esaú, irmão de Jacó, ele tinha a intenção de atrair a atenção daquele povo para uma condição miserável daqueles edonitas lá, né? Então agora a condição de Israel, que tinha sido liberto, salvo, perdoado, mas estava rejeitando o culto ao Senhor. Estava ali fazendo desdém para com as coisas sagradas. E o Senhor não queria isso. O Senhor amava Jacó, porque Jacó amava a Deus. Enquanto Esaú trocou a bênção que era vinda do alto céu, ele negligenciou aquilo que foi oferecido do próprio Deus para ele, por um prato ali, um guisado. Na hora da fome, e quantas das vezes nós nos encontramos assim? Para ir trabalhar, nós levantamos, né, na força ali das poucas forças que nós nos encontramos e vamos, né? Seja se o patrão chamar para fazer um extra, para fazer socorrer, fazer algo, tem que levantar de madrugada, a pessoa vai. Para cuidar dos seus interesses, a pessoa levanta, faz. Mas quando é para o Deus poderoso e santo, ele negligencia. Nós, muitas das vezes, negligenciamos. E o que o Senhor está dizendo? Ele amou Jacó, não porque Jacó era perfeito. Se você vai olhar, Jacó foi um enganador. Ele levou o nome de enganador. Mas, em tudo, ele amava o Pai. Ele reconhecia, ele se prostrava diante do Senhor. E no verso 3 diz assim, e a Esaú aborreci e converti os seus montes numa desolação e abandonei a sua herança aos chacais do deserto, né? Quando ele diz ali que ele aborreceu, né? É porque ele expressa ali que ele viu a malícia no coração de Esaú. Ele viu que Esaú estava preocupado somente com aquilo que os olhos deles podia ver, a mão podia tocar. Ele só queria aquilo que era terreno. Ele não queria aquilo que era espiritual. Ele queria ter o domínio, mas aqui na terra. Ele não estava preocupado com as coisas do alto. Então, quando nós vamos continuar ali, né?
E isso que acontece quando o homem não tem um coração voltado ao Senhor. O Senhor nos abandona, né? Ele permite as heranças, as coisas deles serem entregues aos chacais do deserto. Isso vai ser consumido pelo mal. Quando fala, eu abandonei a sua herança aos chacais, está dizendo a destruição final de Edom, né? Que procedeu ali dos lombos de Esaú, por causa aquele coração de Esaú, causou toda aquela destruição ali, né, em Edom. Em comparação a Israel, que foi enormemente abençoado naquela época. Enquanto Jacó, né, ele retrocedeu naquilo que ele fazia de errado, e ele entendeu que ele precisava de lutar com aquele anjo até a bênção dele vir. Ele precisava clamar, buscar, chamar a atenção de Deus, para que ele fosse novamente conectado ao Pai. Quando nós olhamos aqui Jacó, quando ele lutou com o anjo para conquistar novamente ali a bênção de Deus, a confiança do Pai Poderoso Santo, é impossível nós não olharmos para aquilo que Abraão fez quando ele chamou Deus. Ele foi chamado por Deus, ele foi, mas logo quando ele viu ali que a terra onde Deus disse que era para ele permanecer, teve escassez de alimento, ele não perguntou ao pai, ele também errou. Abraão também errou, ele desceu ao Egito, e não tem como descer ao Egito sem pecar, sem se contaminar. Então, quando ele desceu ao Egito, ele já logo falou para a esposa. Primeiro ele já desobedeceu a Deus. E depois logo ele já disse assim, olha, diga que você é minha irmã, que você não é minha esposa, porque você é tão bonita e eles vão querer tomar você para eles, e então o rei vai querer você para ele e vai me matar. Então ali o Egito, já antes dele descer, o Egito já estava passeando no coração de Abraão. Abraão ali não exerceu a fé naquele momento. Quando a gente fala, ele é o pai da fé, sim. Mas para ele aprender a ser dependente de Deus, ele cometeu as suas falhas. Aí depois diz que ele voltou do Egito. Quando ali Deus então derramou praga sobre Faraó, né? E Faraó foi até ele dizendo, o que você fez? E ele voltou, ele subiu com as heranças, ele subiu com joias, com ouro, com animais, com ovelhas, que ele recebeu, né, da mão de Faraó. Mas quando ele desceu e ele fez aquela troca, ele pediu para Sarai mentir, ele estava ali naquele momento abrindo mão de uma bênção muito maior que Deus tinha para derramar sobre a vida dele naquele momento. E quando ele subiu, né, novamente do Egito para o sul, ele então voltou para o lugar da tenda e ele então levantou um altar ao Senhor. Ele levantou um altar novamente ao Pai. Ali ele clamou o nome do Senhor. Bem provável que Abraão ali, ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele clamou, ele chorou, ele reconheceu o quanto ele foi falho. E isso é o que atrai a atenção, e não a perfeição do homem, que o homem não consegue ser perfeito. Mas assim como Jacó também precisou da misericórdia do Senhor. O que nós vamos aprendendo? Que nós nunca podemos apontar o dedo para alguém e dizer, você não é digno, você não pode. Porque se eu tenho um coração que se derrama diante do Pai, pedindo perdão e misericórdia, Deus conhece todas as coisas, né? Então, quando Edom disser, empobrecemos-nos, mas voltaremos a edificar o que foi arruinado, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão território de impiedade, e o povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. Porque Edom, né, descendência ali de Esaú, que se quisesse novamente edificar, o Senhor ia destruir, porque foi decisão do Senhor de aniquilar, de destruir aquele povo, não permitir, né? Porque o Senhor está indignado para sempre. Eles rejeitaram a Deus, a rejeição à unção, rejeição àquilo que é mais precioso. E quantas das vezes nós estamos assim, encontrados como esse povo que estava lá, fazendo aquilo que era especial, um dom de Deus, como se fosse uma coisa natural, normal, e não é. Muitas das vezes o Senhor está dizendo, eu te chamei, filha e filho meu, para algo tão grandioso e poderoso. Não torna comum aquilo que é especial, aquilo que é divino, aquilo que é da minha parte. Não torna comum aquilo que é sobrenatural da minha parte. Aleluia! Ele quer continuar nos abençoando. Nós estamos num tempo da graça. Nós estamos num tempo, né, da graça do Senhor.
que foi o sangue de Jesus que reme os nossos pecados, né? Desde lá de Adão e Eva, quando pecaram, e Deus, para cobrir o pecado do corpo nu de Adão e Eva, ele ali deu a pele de bichos, ele foi derramamento de um sangue para cobrir o pecado. Então nós começamos a entender que Jesus veio para nos cobrir desse pecado. O pecado natural, o pecado humano, um pecado, né, que foi estratégia do inimigo para que nós venhamos nos perder no caminho. Mas Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Ele não quer que nós venhamos nos perder. Aleluia, aleluia. E vossos olhos o verão e direis, seja o Senhor engrandecido além dos limites de Israel. Né? Os vossos olhos verão e direis. Né? Então ali mostra o oposto entre Israel e Edom. Né? Então os povos, as pessoas iriam ver a bênção de Deus derramada sobre Israel e a punição contra o ímpio, contra o povo de Edom, contra o povo que rejeitou a unção, rejeitou o que era sobrenatural do Senhor. Né? Que nós não venhamos a ser encontrados assim. Aí no verso 6 em diante vai falar sobre a desobediência de Israel e os pecados dos sacerdotes. Aonde fala ali, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se, pois, eu sou pai, onde está a minha honra? Deus ali falando através de Malaquias. Se ele é o nosso pai, ele é o criador, ele nos deu a vida, ele deu tudo. Aonde está a honra? Que honra que nós estamos prestando ao Senhor? Aleluia! E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se ele é o Senhor nosso, onde está o temor nosso para com Deus? Em separar o que é santo do que é profano. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que menosprezam o meu nome, e dizeis vós, no que temos menosprezado o teu nome. Então ali aqueles sacerdotes menosprezavam de uma forma terrível, né, as coisas sagradas do Senhor. Eles podiam até estar prestando ali um culto, um ritual de excelência, né? Às vezes um lugar cheio de coisas que enchem os olhos humanos. Pode estar perfeito, ter a melhor banda, pode ser a coisa mais linda aos olhos humanos, mas se não for com a intenção correta, aquilo não agrada ao Senhor. E aquele povo dizia ali, no que nós temos menosprezado, no que temos menosprezado o teu nome. O Senhor estava afirmando, vocês não têm dado honra para mim, que sou pai. Vocês não têm temido eu, que sou o Senhor. E ainda me perguntam onde nós temos te menosprezado. Tendes oferecido sobre o meu altar pão imundo e dizeis, no que te profanamos. Então Deus agora apontava o erro para o povo. E não tinha como eles indagar, não tem como nós ficarmos indagando ao Senhor. Né? Eles queriam dizer, no que nós temos te profanado? E o Senhor dizendo, vocês têm oferecido pão imundo diante do meu altar. E dizes, no que tenho te profanado? Né? Então aqui era uma sentença, o Senhor dizia e falava qual era ali, né, o jeito deles questionarem, como um advogado tentando se defender. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Isso é quando eles ali, né, não reconheciam verdadeiramente o sentido de todo sacramento, de toda adoração que era necessária ao Senhor. Porque ofereceram um culto ao Senhor com os rituais ali, guardando todas as leis levíticas, né? É lindo, é bonito, um ritual. Ele pode ser correto de uma certa forma, verdadeiro, olhando. Mas ele pode não ser no espírito. E Deus, ele disse que ele ia chegar aquele tempo em que nós íamos adorar ele em espírito e verdade. Não importa se era no templo, onde fosse, ou era no monte. O importante é adorar em espírito e em verdade. Então, não adianta só um culto cheio de ritos, lindo, maravilhoso, né? Pode ser pagar a maior estrutura, mas se não tiver ali a adoração verdadeira e o reconhecimento ao Deus poderoso e santo, o temor do Senhor, aleluia! Se não existir temor e reverência a esse Deus,
de nada vai servir. Deus não vai se fazer presente lá. Pode estar o rito corretíssimo, conforme ali a reverência aos rituais, mas se não tiver o temor no coração a Deus, ele não aceita. Aleluia! A mesa do Senhor é desprezível, quando eles dizem ali, né, sobre o altar, eles estavam dizendo, tipo assim, palavras que a mesa do Senhor é desprezível, isso. Eles já não estavam dando tanta importância para o que Deus realmente estava achando deles. Eles estavam subindo diante do Senhor, eles estavam conduzindo o povo de qualquer maneira, não se importando com o que realmente Deus queria falar e revelar, mas conforme o coração deles achava que era melhor. Eles tinham voltado do exílio até ali com o coração afogueado diante do Senhor, com o coração disposto a obedecer, num avivamento, né, maravilhoso. Mas no meio da caminhada, eles começaram a não buscar mais em Deus. O perigo de nós, né, no meio da caminhada, já não buscar como antes, não adorar como antes, não ter o temor em todas as coisas como antes. Tipo, isso aqui é normal. E nós temos que vigiar numa coisa, ainda mais quando nós temos filhos e eles chegam na adolescência. Os filhos para os pais, aleluia, aleluia. Ó, que Deus está levando. Os filhos para o pai e para a mãe, ele às vezes chega a ser um ídolo. E muitas das vezes nós pecamos e fazemos os nossos filhos pecar. Porque nós começamos a olhar que o filho do fulano faz, o filho do ciclano tem, e é só um momento, nós não podemos proibir, porque eles têm que ser criança. Só que muitas das vezes nós não estamos olhando o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, o que está chegando até eles, qual que é a mensagem que tem atrás daquilo que o mundo tem oferecido a eles. Às vezes o adolescente, a gente fala, não tem problema, a gente tem que abrir mão de uma roupa assim, outra ali. E olha que o Espírito Santo de Deus está falando, nós fomos chamados para ser um povo diferente. Né? Não é a roupa que nos leva para o céu, mas o que tem por trás, qual que é a mensagem daquilo. Tudo com ordem, com decência, amor, com reverência, aleluia. E isso, quando fala de sacerdotes daquela época, hoje para sacerdotes que está à frente de grandes ministérios, mas para você que é chamado por, né, todos nós como sacerdote real do Senhor, sacerdote da tua casa, da tua família, como que nós temos agido diante do Pai Poderoso Santo? Aleluias! Pois quando ofereceis um animal cego para sacrifício, isso não é mal? Veja, Deus está dizendo, quando vocês oferecem algo que não é bom, vocês dão o resto para o Senhor, isso não é mal? E também quando ofereceis o coxo ou doente, isso não é mal? Apresenta-o, pois o teu príncipe por acaso se agradará da lei de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Veja, quando você oferece o resto para Deus, aquilo que sobrou, o seu pior para Deus, por um acaso isso não é mal? Se você pegar isso para oferecer para um governador, né? Se você pegar aí, você vai receber uma visita ilustre na tua casa, um pregador ou um prefeito, não sei. Você vai querer dar um melhor banquete para ele. Às vezes a gente, para fazer algo para alguém, a gente faz o melhor, mas quando é para Deus, tem pessoas que vai lá sem poder, né? Eu vou abençoar com um carro esse meu líder. Vou derramar sobre a vida dele. Porque ele é o homem de Deus. Mas o quanto você tem derramado nos pés de Deus? Tem pessoas que se endividam para fazer o bem para o filho, para o amigo, para alguém. Mas o que nós temos derramado diante do Pai? E reconhecendo, Deus merece o meu melhor. Minha melhor adoração, a minha melhor obra, mas com a melhor intenção. Aleluia! Então, quando ofereceis o que é cego, o que é ruim, o que é mal, quando nós olhamos que Deus, ele rejeitou a oferta de Caim, porque primeiramente Deus rejeitou a Caim. Porque Caim, quando foi oferecer ao Senhor o fruto da terra, o sacrifício, a oferta, ali ele tinha já, por exemplo, que era necessário para a remissão dos pecados, o derramamento do sangue, quando foi que
Deus ali deu aquelas peles, né, para Adão e Eva se cobrirem. Era já tipificando que quem ia cobrir o pecado do homem era o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então, tudo já apontava para Cristo. Mas a oferta de Satanás, induzindo eles ao erro de comer o fruto da terra, era tipo representando qualquer outro caminho que não seja Cristo, que não seja o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Caim, ele ofereceu aquilo que era da terra, como se ele estivesse oferecendo em seu coração qualquer outro caminho. Ele quis moldar algo que não podia. Né? Então que nós venhamos aprender, sacerdotes do Senhor em toda a face da terra, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem nenhuma outra coisa que possamos fazer para chegar a Deus. Jesus foi o sacrifício perfeito, o sangue derramado para remir os nossos pecados. Qualquer outro caminho que possa falar que nos leva à salvação é engano. E ali Deus vendo no coração de Caim, né? Que ele, não é, quando a gente olha só para duas ofertas, porque Deus aceitou de um e do outro não? Quando a gente não tem entendimento, não busca nisso, nós ficamos pensando que Deus foi um Deus injusto, mas não. Ali era uma oferta. Era um sacrifício, né? Para que eles fossem limpos, para que eles fossem ali achegados diante do Pai. E então Deus ainda alertou que se ele fosse com a intenção correta, Deus aceitaria. Mas ali ele foi com uma intenção contrária. E ele levou a cabo tudo aquilo. Ele não aceitou a correção que Deus deu. Se ele fosse com a intenção correta diante do Pai, Deus o aceitaria. Então, quantas das vezes nós estamos falando, eu estou dando, né, o meu dízimo, mas você não está dando o seu dízimo. Então, é melhor que você não fale que você está dando o seu dízimo, mas você dá, eu estou ofertando ao Senhor. Por enquanto, eu não cheguei, Senhor. Talvez, Senhor, eu não tenho confiado, mas trabalha no meu coração para eu confiar em Ti e fazer de forma correta. Porque né, quando Ananias foi diante do Senhor com uma mentira, não foi porque ele não deu o dízimo, mas a mentira, assim como Caim, ele foi com uma intenção de provocação. Ele foi com uma intenção, tipo, oferecendo um outro meio de salvação, um outro meio para remissão do pecado. E não existe outro meio para remir os nossos pecados, se não for somente através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Aleluia! Então, ali, apresenta, pois, se você der qualquer coisa para alguém, uma autoridade, se eles não vão te rejeitar, né? Apresenta-os, pois, ao teu príncipe, né? Ao teu governador, para alguém importante. Por acaso se agradará ele de ti? Não. Se você der o pior, você faz uma festa, chama as pessoas que você diz que gosta tanto e oferecer o teu pior. Por um acaso essas pessoas vão sair de lá satisfeita, feliz, né? Então, ou aceitará ele a sua pessoa? Então ali, quando Caim foi, primeiro Caim foi rejeitado e depois a oferta foi rejeitada. Então que nós venhamos ir diante do Senhor para ofertar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, que nós venhamos nos retratar diante do Pai, pedindo que o sangue de Jesus venha nos limpar, nos purificar, para que nós venhamos estar, né, com o nosso coração puro diante do Pai, para a nossa oferta não ser rejeitada. Agora, pois, eu suplico, orai pelo favor de Deus, para que tenha misericórdia de nós. Isto veio da vossa mão. Receberá ele algum de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então era necessário que eles ali suplicassem ao Senhor, para que o Senhor limpasse eles. Era necessário, né? Deus não ia receber, né? O Senhor dos Exércitos não ia receber adoração, aqueles sacerdotes, não ia receber aquele culto, né? Então, por isso a importância de quem está à frente de todas as coisas, não ter uma mágoa no coração. Porque quando Deus rejeitou a Caim, é porque Caim estava em competição com Abel. Caim já tinha no teu coração ira, inveja, e tinha um plano de concluir aquela vingança. Então Deus não ia aceitar aquilo. Primeiro, Deus já tinha rejeitado a Caim, não somente a oferta, porque Deus vê o coração do homem.
Que nós venhamos fazer para Deus com excelência, que Deus venha ter misericórdia de nós no dia de hoje. Que Deus venha, né, que nós venhamos apenas olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e entender que somente o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar, nos remir, nos purificar. Talvez você deve se sentir, eu não tenho feito jejum como eu deveria, e você acha que o teu jejum te levaria à salvação. Talvez você pense, eu não tenho feito de tal forma, e isso talvez agradaria o coração do Senhor. E o que o Senhor está dizendo? Apenas o sangue do Cordeiro, derramado na cruz, ele tem o poder de te lavar, te remir e te conectar com o Pai. Ele tem o poder de te dar livre acesso ao Senhor. Então, que você venha todos os dias reconhecer que você é carente, né? Necessita do amor e da misericórdia do Senhor. Quem também há entre vós que feche as portas ou acenda o fogo do meu altar, por acaso? Eu não tenho complacência em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem da vossa mão aceitarei oferta. Então, aqui, né? Se o homem não for fazer uma oferta ao Senhor com o coração sujo, magoado, com raiva do irmão, com ódio, querendo fazer vingança, querendo usar da posição dele para, né, ali dominar, para estar à frente, tirar Jesus do centro, Deus não vai aceitar essas ofertas. Não vai aceitar, né? Não vai poder estar naquela causa. Aí no verso 11 diz: porque desde onde o sol nasce até onde se põe, é grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar que se oferece ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui está dizendo, né, que tudo se cumpriu em nós, né? O evangelho de Jesus na cruz, né? Então ele está dizendo que o nome dele se tornaria grande, já que para aqueles a quem ele veio, aquele povo judeu, o povo de Israel, rejeitaram, agora foi lançado a todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador. O evangelho agora ia alcançar todos os gentios, né? Todos aqueles que não eram, porque desde onde o sol nasce até onde ele se põe, é grande o meu nome entre as nações. Isto é, não era somente agora para um povo restrito, mas para todas as nações, todos os gentios. E todo lugar que se oferece no meu nome incenso e uma oferta pura. Então, não é religiosidade, não é dizer aqui nesse templo, aqui nessa placa, aqui nesse lugar, aqui somente, querer tomar posse daquilo que Jesus e do favor de Jesus por nós na cruz. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Olha que Deus está falando conosco hoje, né? Não existe religião correta. O que existe é o que Jesus fez por nós na cruz. Isso, o nome dele vai ser, né? Se você oferecer a oferta certa, pura, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. É entre as nações, é entre os gentios, é entre todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador, né? Em todo lugar oferece ao meu nome incenso e oferta pura. Então dizendo que a oração e o louvor do Senhor ao Pai tem que ser ali apoiada naquilo que Jesus fez na cruz por nós, né? Então não é no monte, não é em todo lugar que existe um coração disposto a adorar de todo o coração. Não quer dizer que é nesse lugar, é nesse templo, é naquele monte, mas aonde existe um coração puro e quebrantado, disposto a fazer, né, com reverência, amor e alegria, o Senhor aceita essa oferta. Então agora já mostrando que era para todos os gentios, né? Deus já, todos e sempre, nós vamos ver que Jesus está disposto a resgatar todas as almas. Aleluia! E vós o profanaste quando dizeis, impura é a mesa do Senhor, e quando dizeis que os produtos e as comidas oferecidas são desprezíveis. Isto é, quando o homem, né, já torna comum estar na presença do Senhor, em conviver na presença do Senhor, em desfrutar de tudo que Deus fez por ele, dando Jesus na cruz. Quando o homem ali despreza o que é santo, o que é perfeito, né? Então, ele está profanando o que é santo. Ele está abrindo mão, assim como Esaú abriu mão da bênção.
e preferiu pelas forças do braço, né? Verso 13 diz: e ainda dizeis, eis aqui que canseira é isto. E me desprezaste, diz o Senhor dos Exércitos, e trouxeste o destroçado, o roubado e o doente, e apresentaste a oferta. Aceitarei eu da vossa mão? Diz o Senhor. Então, olha, primeiramente ali, né, nós vamos vendo que os sacerdotes começaram a se queixar dos serviços, quando ele diz ali, que canseira, né? Então, e começou a ficar monótono, começou a levar aquilo. Se o homem não busca espiritualmente em Deus, alimento para a alma, se ele não busca intimidade com Deus, se ele tem pressa de sair da presença do Senhor, ele vai se cansar. Ele vai estar num culto ali, que horas que vai terminar, eu tenho que ir embora, eu tenho que cozinhar o feijão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que acordar cedo. Então ele tem pressa, ele já não faz mais com o amor e com a dedicação do início. E ele começa a clamar, quer dizer, começa a reclamar e começa a fazer algo monótono, um rito ao Senhor. E Deus, ele não quer que o povo por quem ele pagou um preço na cruz venha fazer daquilo que é, né, sobrenatural, como se fosse uma coisa natural, que não venha menosprezar o que é santo, né, que a sua adoração seja para Deus. E quando você chegar na presença do Senhor, você não fica olhando para a direita nem para a esquerda. Se for necessário você fechar os olhos para você não ver o que está acontecendo ao teu redor, mas dar o teu melhor culto ao Senhor. É o que o Senhor está dizendo para minha, para tua vida. Porque olha, o homem que rejeita, o homem que é hipócrita, o homem que corrompe, né, o que é santo, ele que é corrompido, né, diante do que o que é santo não vai se corromper, mas o homem que é corrompido e menospreza o que é santo, olha o que acontece no verso 14, diz assim: maldito seja o que engana. Nós podemos enganar a todos, mas de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém engana, que tendo machos no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor o manchado. Então, se você tem condição de fazer o melhor para Deus e você dá o seu pior para Deus, se você tem condição de dar o melhor e você mente, você pode mentir para os homens e dar o pior para Deus. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Então, porque eu sou o grande rei dos exércitos, né? Então tá dizendo aqui que a cegueira do homem é tão grande que quando ele fala, eu estou dando o meu melhor, esse é o meu melhor sacrifício, a minha melhor oferta, esse é o meu melhor para Deus. E Deus, ele sabe, ele conhece, ele está lá no trono dele, atento, os olhos dele estão atentos a todos os lugares, desde o deserto até o mais alto monte, desde da favela até o lugar mais rico e poderoso dentro de uma mansão. Deus, ele está com os olhos dele atentos. O homem pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Aleluia! Então, quando nós temos, o Senhor está dizendo ali que ele não vai compactuar. Ele não vai compactuar com o engano, né? Se você tem o melhor para fazer, se você tem as condições de fazer o melhor, faça, né? Mas e não venha sacrificar o que resta ao Senhor. Não venha dar a tua canseira. Que o nosso primeiro seja o Senhor. Que nossa primeira hora do dia seja para Deus. Que a sua primeira oração, o seu primeiro respirar seja para Deus, né? Aqui é uma oração que fala com uma liderança. E hoje todos nós que estamos em Cristo Jesus fomos chamados como sacerdote real de Deus, né? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos uma missão de levar o melhor. Nós temos uma missão de não só cultuar dentro de uma igreja, mas é levantar o nosso altar dentro de nós. Nós temos que estar com o nosso altar limpo. Às vezes a gente chega numa igreja e tem um altar, né, e fala ali ninguém pisa, mas o verdadeiro significado não é aquele altar ali consagrado ao Senhor, porque Jesus veio para quebrar todos esses paradigmas. Sim, você vai separar um lugar para orar na tua casa, na igreja, aonde não vai todo mundo ir, mas você não tem que só se santificar o dia que você vai ter uma oportunidade na tua igreja. Você não tem que se santificar só o dia que você vai tocar na tua igreja, o dia que você vai louvar, o dia que você vai ministrar. Não, você tem que ser o altar do Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida.
Aleluia! Porque Deus é santo, Jesus é santo. E Ele deu o melhor dele por nós. Ele deu o Cordeiro perfeito e agradável. Ele deu o Cordeiro perfeito e agradável. Né? Quem dá o que não é bom é o inimigo da nossa alma. É aquele que vem para apontar qualquer outro meio que não seja Cristo, dizendo que aquilo leva à salvação. Mas não, isso é engano do inimigo da nossa alma. O que nos leva à salvação é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aquilo que o Messias fez por nós. Aquilo que Deus, o grande eu sou, o poderoso, Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Senhor dos Exércitos, que fez por mim e por você, dando Jesus para morrer na cruz. Então que nós não venhamos estar corrompidos, que nós não venhamos ser hipócritas, que nós venhamos olhar para dentro de nós. Eu não estou dizendo para acusar liderança alguma, mas estou dizendo que nós temos o dever de liderar dentro de nós. Às vezes você está fraco, está abatido, está gemendo, está falando, Senhor, eu preciso me conectar com o Senhor. E o Senhor está dizendo ali, mas filha, eu estou aqui. Cadê o fogo? Incendeia esse fogo dentro de ti. Dá o teu melhor. Dá o teu melhor para mim. Eu estou aí. O meu espírito, quando você me aceitou como Senhor e Salvador, se faz presente na tua vida. Mas você tem permitido esse fogo se acender? Você tem permitido, você tem repreendido o mal que tem te afrontado? Nós todos os dias recebemos setas tentando nos parar. Mas nós temos uma certeza da salvação, da glória do poderoso santo. Jesus, ele nos ama, Deus nos ama tanto. E ele deixou o tempo da graça. E que nós venhamos derramar diante do Senhor. Eu vou dizer para você que dízimo vai te levar para o inferno. Não, eu não vou falar isso, eu não sou Deus para declarar isso na tua vida. Mas o que o Senhor estava dizendo ali, o homem podendo dar o seu melhor e não dando, isso desagrada o coração do Senhor. Ou se você não faz porque você ainda não tem essa fé, peça fé ao Senhor. Peça para reavivar a fé em você. Mas faça, não dizendo que você está fazendo aquilo e por inteiro, mas fala, Senhor, eu ainda não tenho essa fé para fazer por completo, mas põe em mim. Isso vai agradar mais ao Senhor do que você, vamos supor, falar que vai fazer algo e não faz. Ou quando você fala, eu vou orar por alguém e você não orou, né? Você esqueceu, mas você tem que pedir perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Nós, que sempre recebemos pedidos de oração, eu costumo já fazer assim, a pessoa pede oração, eu já começo naquele momento, pedir, apresentar, e falar, clamar ao Pai. Por quê? Às vezes você pode estar num lugar que você não tem como anotar, você pode estar num lugar que você não tem um papel, não tem uma caneta, não tá com o celular, e você precisa, porque aquela pessoa confiou, talvez Deus pôs ela ali para você interceder por ela, talvez não, certeza. Então, olha, se você tem problema de esquecer nessas pequenas coisas, já ora naquele momento, já começa a clamar, interceder e pedir para Deus, fazer a vontade dele naquela vida. E que nós venhamos ofertar o nosso melhor ao Senhor. Meu Pai poderoso e santo, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Meu Pai, que nós venhamos ser como Jacó, Pai, como Abraão, Senhor. Não eram homens perfeitos, não eram homens santos diante de Ti, não. Eram homens comuns, Senhor. O Senhor não chamou ninguém, Senhor, que é santo, mas o Senhor chamou pessoas comuns, Senhor. Pessoas que eram comum, mas totalmente dependente do Senhor. Pessoas que reconheciam as falhas, os erros, meu Pai. Meu Pai, assim como Abraão subiu do Egito e voltou para o lugar onde tinha construído o altar, onde era a primeira tenda, Pai. Que nós venhamos voltar ao nosso primeiro amor, Senhor. Que nós voltamos, Senhor, diante de Ti, a montar o nosso altar e pedindo perdão. Meu Pai, que nesse dia, nessa hora, o Senhor venha receber a oração desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o Senhor venha, Pai, perdoar as falhas, os pensamentos, atos e ações, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, reescrever o nome deles no livro da vida. Se é necessário um conserto, meu Pai. Se é necessário, Pai, se derramar diante de Ti. Que eles não venham ter pressa, meu Pai. Não venha ter pressa de estar diante de Ti nessa hora. Senhor, eu Te louvo, eu Te engrandeço, Senhor. Eu sei que essa palavra é palavra para transformar. Não é uma palavra fácil. As palavras de repreensão. Mas o Senhor me chamou, Pai. Não para fazer o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, meu Pai.
Eis-me aqui, assim como eu creio, meu Pai, que o Senhor está tocando e restaurando e transformando, não só esses meus irmãos, mas aqui dentro de mim. Meu Pai, se existe algo, meu Pai, que é necessário ser transformado, meu Pai, que se nós né, temos feito natural o que não é natural, porque tudo que é santo é sobrenatural, tudo aquilo que é do alto é digno de honra, de glória. Senhor, transforma corações nesse dia. Senhor, toca, liberta, restaura, Senhor. Meu Pai, aquilo que o Senhor pôs para nós fazermos, Senhor, que nós não venhamos negligenciar, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando nós fomos desdeixados, Senhor. Que nós não venhamos ser encontrados culpados naquilo que o Senhor deu para nós fazermos, Senhor. Meu Pai, aquele que foi chamado para ser um intercessor, que ele venha ser um intercessor. Aquele que veio para trabalhar na área da libertação, meu Pai. Que ele trabalhe, Senhor. Não pensando que ele faz algo, não. Mas é o Senhor, é o teu poder, Senhor. É o sangue de Jesus na cruz. Oh, Santo de Israel, tenha misericórdia de nós. E tira todo o cansaço, todo o desânimo, meu Pai. Meu Pai, que eles não venham murmurar, não venham dizer que estão cansados, mas que eles venham ser reavivados todos os dias pelo seu poder, pelo teu Espírito, Senhor. Venham ser reavivados para viver o melhor nessa terra, para fazer o melhor para o Senhor. Meu Pai, eu te amo, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor. O Senhor é Deus poderoso e santo, e o Senhor repreende aqueles a quem o Senhor ama. Aleluia, se o Senhor tem falado conosco nessa palavra, é porque o Senhor nos ama. Deixe aquele que Deus já não fala, tem feito errado, se ele não tem sido repreendido. Não se preocupe que ele está debaixo dos olhos do Senhor. Se preocupa com a tua salvação, se preocupa com o teu caminho, se preocupa de fazer o melhor, em estar em união e fazerem compartilhando tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu ministério. Amém? Obrigada, Senhor. Nós cremos, Senhor, que assim como Jacó pediu perdão, nessa tarde nós nos reconciliamos, nós pedimos perdão, nós pedimos, Senhor, para reavivar no nosso meio a tua obra, Senhor. Reaviva, Senhor, nos nossos anos a tua obra, o teu avivamento, a tua paz, a tua alegria, a certeza da salvação. Meu Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Senhor. Meu Pai, que nós não venhamos fazer por murmuração, mas que nós venhamos fazer por excelência, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.